Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Ícaro Apache 200. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro. Tenho essa motinha aí em 2019 e 2020. Comprei ela no mês de dezembro, já faz praticamente 7 meses que eu estou com ela. No momento ela tem 12.000 km. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Dá licencinha aqui. Aqui, ó. 12.000, tá vendo aí? Então, pessoal, o pessoal vem perguntando aí pra mim em questão do vazamento, né? Que muitos aí têm a dúvida de estar comprando a moto, em questão desse suposto vazamento que algumas apresentam. Essa motinha minha apresentou esse vazamento com 6.000. Algumas apresentam o vazamento nessa mangueirinha aqui, ó. Tá vendo? A minha apresentou nessa junta aqui do cilindro com a base do motor. E eu fui lá na garantia, eles fizeram o serviço e tal. Eles alegaram que foi a junta, né, que na hora de colocou ela meia mordida, não sei da forma que colocaram, e acabou ocorrendo isso. Em algumas aparelhas aqui, ó, aqui, entendeu? Só que isso aí foi selecionado, tanto que apresenta esse problema com 6.000. Então, pelo presente momento, ela não apresentou mais esse defeito, entendeu? E esses dias atrás, semana passada, fez a revisão dela de 12.000. Eu subi um vídeo aí no canal para quem não viu. Dá uma olhada aí que vocês vão ver. E é o seguinte, eu fiz a revisão dela, tanto que eu falei no outro vídeo, se não me engano, que era 380, 390, uma coisa assim. A revisão dela de 12.000, eu paguei R$ 351. O que foi trocado nessa revisão foi o óleo, o filtro de óleo e o filtro de ar e a manutenção da moto, né? Revisão, reaperto, essas coisas, né? Só que no caso da minha moto, a pastilha de freio traseiro já foi pro saco. Tanto que nós costumamos usar mais o freio traseiro. Como essa moto é com mini brake, então não tem muitas vezes necessidade de você usar muito o freio dianteiro. Tanto que quando você força muito o traseiro, acaba perdendo um pouco até da pressão, devido para ter uma estabilidade maior, né? Para não deslizar a roda dianteira. E acabou acontecendo de ter o desgaste mais rápido no traseiro. Só que eu levei lá, perguntei, né? Eles viram, né? Tanto que eles fizeram a revisão, viu que a pastilha estava gasta. Só que no caso eles iam trocar as duas. Aí para trocar as duas vem dar em torno de R$ 300, mais ou menos, um pouco mais. Não lembro, não sei exatamente o valor aqui, eu lembro que eles me passaram. E aí eu acabei não fazendo essa troca da pastilha também que não tinha, e também não faria porque o valor cobrado é inviável, né, por esse valor. Então eu vou ver qual é a pastilha que possa estar colocando aqui, ó, nesse freio traseiro aqui. Então vocês aí que estão acompanhando o canal, tiver alguma dica aí do tamanho do cilindro aí e tal, o formato mais ou menos de alguém que já tem uma moto aí semelhante, uma Phase ou qualquer outra moto às vezes, entendeu? Pode ser até uma pastilha dianteira de qualquer outra moto. E tiver uma dica aí que qual pastilha possa colocar aí, eu vou ver também esses dias aí, vou na motopeça para ver qual é a moto qual é a pastilha que eu posso estar colocando aí para também não estar pagando esse absurdo aí, né, numa pastilha que eu achei muito cara, né, uma pastilha, não sei que eles estavam incluindo a mão de obra, de acordo com como é que eles iam fazer lá, para estar esse valor mais excessivo, né. E é isso aí então, pessoal. A motinha tá com 12.000, tá presente momento aí, a motinha tá tranquila. Esses dias atrás aí, aconteceu de eu não, né, derrubaram minha moto, acabou amassando esse pedal de freio, ele vem parar aqui embaixo, eu fui dar uma desamassadinha, só que até o presente momento eu não desamassei mais um pouco ele com medo dele quebrar, né. E ela acabou apresentando um vazamento embaixo do tanque após essa queda. Não sei se isso é defeito da moto, coincidiu de vazar ou na hora do momento o tanque mexeu e acabou dando uma morgada na junta da bomba. Aí ela está apresentando um vazamento aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, vou tentar filmar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo aí? Aqui tá meio a cor dela ali, tá vendo a cor da gasolina? O vazamento está correndo por ali, na junta, tá vendo que tá meio úmido o tanque ali? Eu não sei porque acabou acontecendo isso, acho que foi essa mangueira, né, que encostou no chão, não sei. Acabou ocorrendo isso. Mas eu solicitei lá, só que no momento também eles não tinham essa vedação. E devido a esse problema que nós estamos passando agora, né, devido
com a Covid e tal, tá tendo mais uma burocracia na questão de importação, né, de peça. Aí eu estou aguardando para estar fazendo essa troca. E até agora é isso aí, pessoal. Motinha aí tá em pé, graças a Deus. Vou ver se essas coisas aí do dia a dia. Só que eu percebi, dependendo do que a gente for fazer na autorizada, eu faço a maioria das manutenções na autorizada para manter a garantia. Mas muitas das vezes, se você for fazer tudo em questão de manutenção, acaba sendo inviável, né, pelo valor praticado, né? Tanto que eu fazendo esse vídeo aí para vocês aí, até chegar o pessoal aí, né, o fabricante, a Dafne em si, praticar um preço mais acessível, né, porque por ser uma moto bonita e ter um preço compatível aí no mercado igual às outras, eles acabam praticando um preço mais acessível em questão de mão de obra, né, manutenção da moto, para sempre estar mantendo em dia a moto e para aqueles que pretendem estar trabalhando no dia a dia, né, porque muitas das vezes uma moto aí que nós temos no mercado, uma Honda ou qualquer outra aí, o custo não deve ser tão alto assim de uma pastilha, coisa do tipo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí, para vocês que tiverem alguma dúvida, né? Outras pessoas me perguntaram, falaram, tem uma outra que acontece isso. Mas no caso, quando eu vi a respeito do vazamento, o pessoal fala que o vazamento não vai vazar por ali, mas acabou acontecendo ali. Não sei qual motivo, mas tem algumas aí que não apresentam vazamento. Mas não é uma coisa crônica, né? É uma coisa resolvível. Então, aqueles que têm dúvida de estar comprando a moto por isso aí, em questão disso aí, eu posso falar para você, pode ir tranquilo, se acaso acontecer por cima uma moto zero, você tem toda a garantia. Caso contrário, que não resolver, você tem como entregar a moto, você tem todos os seus direitos, entendeu? Mas em questão da moto em si, falar para você, é uma moto excelente. Pelo mercado hoje em dia que nós estamos, eu acredito que ela poderia ser uma moto até mais barata, mas no país que nós vivemos tudo é, né, super faturado e também o preço que tem que ser praticado do fabricante, né? Fabricante, né? Que o montador, que a Dafne não fabrica, ela só monta a moto, é uma montadora, né? Onde quem é fabricante dessa moto é a TVS aqui, ó. Essa TVS aqui é a fabricante da GS200, desculpa, GS300 da BMW. Tanto que tem uma Apache 310, que é o mesmo modelo dessa GS310, né? Que nem a GS300, 310. Você vê a moto, é praticamente a mesma moto, e a Apache 310. No caso, se essa moto fosse da BMW, seria uma GS200. Então, hoje em dia você está andando, tipo, né, a Dafra que importa essa moto aqui. Então você está andando numa moto praticamente que é uma BMW em si, né, se você for ver. Só que quem importa ela é a Dafra, tanto que não tem nenhum logotipo da Dafra nada. Você vê o retrovisor dela. O retrovisor dela é da GS800, né, da BMW. Ela tem alguns detalhes assim que remete muito. E a moto, meu, 200, porque ela oferece, ela anda até bem, entendeu? Dizem que a Phaser, né, 250, ela tem um pouco mais de cavalaria ela no álcool, mas ela na gasolina ela acaba tendo uma cavalaria inferior. Essa moto minha não é flex, ela é somente gasolina, mas também para mim é um ponto positivo, porque hoje em dia a maioria das coisas que são bicombustível acaba tendo aquela questão de uma injeção burra, né? Às vezes você, dependendo da forma que você usar ela acaba tendo uma desprogramação normal, porque não tem uma programação fixa, né? Futuramente eu pretendo fazer uma reprogramação de injeção dela, porque eu vejo que essa moto, ela tem a pegada dela vem muito em alta, né? O torque dela máximo vem em cima de 8.000. Só que até então você acaba tendo que usar um pouco mais o motor, né? Subir o giro mais para ter um maior desenvolvimento. E o legal dessas motos de baixa cilindrada é que o torque vem mais embaixo. Mas acredito que uma reprogramação isso aí possa estar sendo resolvido. Futuramente aí eu pretendo fazer essa reprogramação, não sei como é que faz, entendeu? Como é que os caras podem estar montando, quanto que custa. Só que no momento também eu estou meio quebrado de grana. Mas eu pretendo fazer essas coisas aí para estar trazendo para vocês aí, né? Fazer um escapamento diferenciado, né? Como eles falam, o escapamento full, né? O escapamento full é um escapamento que não tem o catalisador, né? Atualmente essas motos assim vem sempre o catalisador, então isso aí acaba perdendo um pouco da taxa de compressão que sai do motor para a eliminação dos gases, né? Então a moto não pode ter muitas vezes um melhor desempenho por isso, né? Que acaba segurando um pouco a taxa de compressão e o motor trabalhando mais preso. Mas isso é tudo uma forma de estudo, tudo mais.
que a gente pode fazer, né? Que nem no caso de um carro, quando as pessoas